boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui, né, para fazer mais uma live. Agora trazendo um outro título, né, um outro tema. Então, hoje quem vai participar aqui com a gente é a Fernanda do Consciência de Órion, né? Então, aguardar o pessoal entrar, aguardar ela entrar também, né? E enquanto isso, estava compartilhando aqui com vocês que quem me conhece, né, sabe que eu gosto de fazer vários testes, várias coisas, né? Então, eu estava agora há pouco aqui recebendo algumas instruções aqui do Dr. Alonso, né? E na hora que ele estava me passando algumas instruções, eu só peguei o meu relógio aqui que eu tenho, aqueles que se usa no pulso, e coloquei para verificar os batimentos cardíacos, né? E enquanto ele passava algumas instruções, eu vi que estava em 58, né? Aí depois que vamos dizer, ele passou as instruções, eu medi outra vez, né? E foi a 102, ou seja, a gente tem mais um parâmetro, né? Para a gente avaliar como que o nosso corpo também vai processando, né? Essas informações, né? Quando a gente faz conexões espirituais, né? Então, quis só compartilhar com vocês aqui também. Então, a todos que estão chegando, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai tentar fazer aqui juntos, né, um pequeno desdobramento do que é esse sistema mental emocional. Só aguardar a Fernanda chegar aqui, né, para nossa live, ela vai participar junto com a gente, né? Para quem não conhece a Fernanda, ela também é psicóloga e terapeuta multidimensional. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tanto a parte espiritual quanto a parte física, tá? Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Até vou ver aqui porque que ela não entrou ainda, né? Ela não está ainda ao vivo. Se ela não vier, logo eu vou introduzindo aqui o assunto até que ela chega, né? Vamos aguardar mais 2 minutinhos. Aí, agora ela entrou. Então, vamos lá. Vamos adicionar. Hoje é sexta, né? Sextou, então a gente, por último, dar uma olhada no que eu comentei lá no início, quando eu abri a live, explicando um pouco dos batimentos cardíacos, né? Foi só trocar uma ideia até o pessoal entrar. Oi, Henrique. Boa noite. Oi. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Bem. Ele está aqui. Tudo certo? Tudo ótimo. Então, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Boa noite, então, pessoal. Estava explicando aqui para o pessoal, né, que eu estava, que tipo, esse assunto e tudo mais para a gente conversar, ele foi um pedido especial aqui do Dr. Alonso, que é, vamos dizer, um dos seres que acaba trabalhando junto aqui na egrégora, né? Eu até fiz um chimarrão aqui, porque o Dr. Alonso gosta de tomar chimarrão também. Aí, ó, maravilha. E ele pediu para mim explicar um pouco, né, fazer uma descida para o pessoal poder entender um pouco disso tudo que a gente está falando, porque eu acho que muitas pessoas estão pegando partes, né, ou tem talvez pessoas que já pegaram mais partes, mas para a gente explicar. Eu vou só apresentar a Fernanda rapidinho, né, ou se você quiser se apresentar também, como você preferir. E aí eu já faço aqui uma... Oi? Pode dar seguimento, pode me apresentar que eu estou mandando o aviãozinho pro pessoal aqui. Já entrei convidando o pessoal. Doutor Alonso, alguém perguntou ali, né, para explicar, provavelmente é o mesmo, tá? Porque em alguns lugares ele se apresenta como o Pai Miltinho, tá? Então, hoje aqui comigo estão Doutor Alonso, Cabocla Guaraciara e Charim, tá? Para acompanhar aqui durante a live. Então, já vou fazer
daqui a pouco a abertura. Tá? Eu vou só apresentar a Fernanda, para quem não conhece ela é psicóloga e também é terapeuta multidimensional. Tá? Então, por isso que esse assunto vai ser bem legal da gente tratar hoje. Então, eu vou fazer, Fernanda, aqui só uma proteção inicial para a gente, tá? Uhum. Então, todos que estão presentes, se quiserem fechar seus olhos, respirarem profundamente algumas vezes. Eu vou agradecendo aqui a presença de Charim, Dr. Alonso, Guaraciara, todos os demais presentes, solicitando que também protejam os nossos campos, nossas pegadas energéticas, que todos possamos ter aqui uma excelente live de conhecimento, de contribuição, e aos que já estão aqui presentes, e a todos que entrarem, que essa proteção, ela se forme em volta de todos nós. Assim é, e assim está feito. Então, vamos lá? Posso fazer uma introduçãozinha aqui, Fernanda? Pode, com certeza. Tá, então vamos lá. Eu vou tentar explicar um pouco para o pessoal como é que se forma o agregado anímico espiritual, né? Fazer uma descida junto com vocês para vocês entenderem esses níveis energéticos e de corpos sutis, tá? Isso foi um pedido aqui do Dr. Alonso. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que a gente tem 7 corpos sutis principais que formam o nosso ser aqui hoje, né? Como é a nossa formação hoje aqui. Então, o primeiro corpo sutil, o mais alto, né? Ele é o corpo átmico. E o corpo átmico é onde está concentrada a nossa centelha divina, certo? Então, do corpo átmico, a gente desce um pouquinho mais. Vocês imaginem sempre uma bolha, tá? Formando cada vez níveis mais interiores. Essa live a gente vai deixar salva, assim. Depois, o próximo corpo é o corpo búdico, tá? Que é onde fica o banco de dados da nossa consciência. Depois do corpo búdico, a gente vai descer para o mental superior. O mental superior é onde fica a nossa vontade, a nossa imaginação. Depois do mental superior, a gente vai para o mental inferior, que essa parte é bem importante, né? Do que a gente vai comentar na live. O mental inferior, ele traz os 5 sentidos e a inteligência. Depois do mental inferior, a gente vai para o corpo astral. O corpo astral é onde fica a sede das emoções. Certo, pessoal? Então, quando a gente pega mental superior, mental inferior e corpo astral, a gente vai pegar esses 3 corpos e os desdobramentos deles em níveis e subníveis, eles constituem, tá, o nosso modelo de inconsciente. Ou seja, esses 3 corpos formam a base do nosso inconsciente. É deles que brotam os distúrbios que desarticulam ou perturbam o equilíbrio da nossa personalidade. Tá? Então, mental superior, mental inferior e corpo astral. O próximo corpo fazendo essa descida vai ser o duplo etérico. O duplo etérico, ele é onde a gente trabalha o automatismo vital, onde está essa transição entre tudo isso e o próprio corpo físico. Tá? Então, vamos dizer, a vitalidade, tudo isso se busca ali. Quando alguém fala em cirurgia espiritual, essas coisas, geralmente é nesse corpo, no duplo etérico, que vai estar sendo atuado de forma mais consistente. E terminando a descida, a gente chega no corpo físico, que é o psicossomático, né, onde a gente vai somatizar tudo isso, toda essa descida. Tá? Então, a gente fez essa primeira descida nos corpos sutis. E o que interliga tudo isso nessa descida é um canal. Vão ter vários nomes, né? Alguns chamam de canal Dantakarana, enfim, tem vários nomes para isso, tá, pessoal? Dá para estudar, depois cada um pode também fazer estudos depois mais sobre cada um desses corpos, né? Pegando essa descida, a gente vai chegar nos chakras, né? Interligados por Kundalini, agregados nesse canal Dantakarana. Quando a gente chega em chakras, a gente precisa entender que eles não estão no corpo físico, no duplo etérico, eles estão presentes em níveis, nesses níveis todos, só que cada um vai ter vamos dizer assim, uma força diferente em cada um desses níveis.
Tá? E por que eu estou fazendo essa descida? A gente vai descer um pouco mais, tá? É pedido aqui do Dr. Alonso. Quando a gente pega os chakras, eles fazem a entrada energética entre esses corpos e o nosso corpo físico. Eu quero trazer isso para o nosso físico aqui. O que acontece? Cada chakra, ele está diretamente ligado a alguma glândula, né? Vamos lá, pegar aqui rapidinho, passar os 7 chakras, né? A gente vai para o coronário, que está interligado com a nossa glândula pineal, tá? A gente vai para o chakra frontal, que está interligado com a hipófise. A gente desce um pouco mais, região da garganta, vai ter o chakra laríngeo, que está com as glândulas da tireoide. Desce um pouco mais, vai chegar no cardíaco, onde a gente tem a glândula timo. Tá? Vamos descer mais, plexo solar. A gente vai chegar na glândula do pâncreas. A gente desce mais para o umbilical, está diretamente ligado com as glândulas sexuais, reprodutivas, né? E a gente vai para o chakra básico, interligando com as glândulas suprarrenais. Cada uma dessas glândulas vai estar interligado com sistemas, órgãos, que vão transportar informações diretamente a nível celular, chegando na célula. Quando a gente pega tudo isso, eu estava fazendo essa descida, pegando lá aquela parte que eu falei, os 3 corpos do inconsciente, mais a parte do consciente, descendo, aonde que essas emoções vão descer? Por todo esse sistema e vão acabar chegando nos órgãos. Umas vezes a gente já comentou aqui, tal emoção ela tende a se alojar em tal órgão. Por exemplo, vesícula, intestino, estômago e assim por diante, tá? Não vou explicar uma a uma aqui, mas chega lá, a nível celular. Dentro dessa descida que eu expliquei, a gente recebe 2 heranças genéticas, além disso. Uma delas a gente recebe, vamos dizer, a nível galáctico, né, ou a nível multidimensional, que é as heranças cósmicas nossas. A gente recebe essas informações através do DNA. E a outra parte a gente vai receber de heranças da ancestralidade. E aí é mais interligado com o cordão umbilical. Tá? Quando a gente pega, então, esse sistema, dá para imaginar todas as emoções, todo o mental e emocional atuando. Então, o mental e emocional não é só lá em cima. Ele é todo o nosso sistema. Todo ele. Isso que eu queria trazer nessa introdução. E quando a gente fala, e Fernanda, muito, que nós estamos fazendo atualizações. Tem portais, tem energias, tem isso, tem aquilo. A gente fala muito assim, atualização hormonal, atualização de DNA. Tá? Então isso tudo vai percorrer todo o nosso sistema, todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Né? Eu até queria fazer uma analogia aqui, rapidinho. O que acontece? Né? Você imagina... quando, um tempo atrás, tá? Talvez a galera que é mais da minha idade aí vai entender um pouco melhor até. Um tempo atrás, quando a gente queria, por exemplo, ouvir músicas, tudo mais, a gente baixava essas músicas, né? Fazia downloads, salvava em pendrives, fazia uma série de coisas. E hoje, a gente tem os aplicativos de streaming, né? Então, isso deu um salto tecnológico. E mais ou menos, o nosso sistema está fazendo a mesma coisa. Você imagina o seu sistema emocional e mental com informações armazenadas, mas a velocidade energética e tudo mais que tem hoje, você não precisa mais ter isso armazenado daquela forma. Você poderia rodar o seu sistema como se fosse um streaming, entende? Então a gente vai fazendo uma série de atualizações para acompanhar tudo isso, né? Atualização de DNA e a atualização hormonal. Então, eu acho que pegando isso, dá para a gente entender um pouco o porquê tudo que a gente está fazendo hoje tem a ver com esse sistema mental e emocional, né? Porque é uma coisa que vai simplesmente descendo, pedindo passagem no nosso ser, né? E aí eu vou deixar você explicar alguma coisa também aí, Fernanda, sobre isso, né? Eu acho que deu, né, para fazer um bom apanhado, né? Exatamente.
Boa noite, pessoal que está chegando aqui para nos assistir, conversar com a gente, compartilhar, né, Henrique? Eu acho que é uma troca disso que nós estamos fazendo. E esse ano de 2022 eu iniciei as lives junto com a Bárbara falando sobre essa questão do equilíbrio. E quando eu falava, nós falamos muitas vezes de equilíbrio, desequilíbrio, nós sempre chegamos nesses pontos emocionais, nesses pontos mentais, porque é onde nós realmente sentimos esses movimentos acontecendo e, de certa forma, se expandindo no nosso comportamento, se expandindo no nosso corpo físico, dando sinais, né, Henrique? Então, tu falaste ali sobre essa do corpo astral que desce, né, que tudo que perpassa o nosso ser. Muitas vezes nós sentimos isso fisicamente, nós atribuímos a algo desconexo. Temos sintomas físicos, temos comportamentos, e isso se desconecta dessas questões emocionais, porque na nossa percepção, muitas vezes, existe tudo isso separado. Nós não conseguimos unir agregar tudo isso, as questões energéticas, as questões emocionais, mental. A gente deixa em caixinhas, como se nós conseguíssemos simplesmente, agora eu vou tratar só o meu corpo físico, agora eu vou tratar só o meu lado emocional, agora eu vou só na parte espiritual, como se as coisas não estivessem conectadas. E o nosso corpo, em várias lives eu falo, ele é um grande sinalizador do nosso funcionamento, principalmente das nossas questões emocionais, quando nós temos algum desajuste, algum desequilíbrio, alguma emoção que ela não está bem ajustada, vamos dizer assim, ou alguma emoção que está em desequilíbrio, muitas vezes o nosso corpo físico é o sinalizador, ele somatiza esse processo. Ele somatiza aquilo que o físico, aquilo que o emocional já não está mais dando conta, a gente não consegue elaborar aquela emoção, a gente não consegue elaborar aquele processo. Então, o nosso corpo, ele vem como um sinalizador. Por isso é muito importante, eu sempre falo, nós termos esse momento onde a gente reconhece o nosso corpo, reconhece os nossos sinais físicos, e o nosso corpo, ele fala o tempo inteiro conosco. Ele nos mostra, ele nos aponta. Não é à toa que muitas vezes a gente pergunta, eu preciso comer isso? A gente pergunta para o corpo se o corpo quer comer determinadas coisas, ou o que o corpo está tentando dizer com determinados sintoma ou com determinada situação que aparece ali. Até os nossos comportamentos, né, Henrique? Porque quando a gente fala mental e emocional, a gente fala em corpo, mas a gente funciona desta forma, né? Nós temos um pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento ou que gera um sintoma. Então, nós temos que estar sempre muito atentos com relação a isso. A outra questão, a pessoa está falando de chimarrão, aí vem todo mundo combinando chimarrão, nem dá para dizer de onde é que nós somos, né? Então, a outra questão que tu trouxeste foi essa questão ancestral, né? Quantas e quantas emoções nós recebemos e vivenciamos, experimentamos, e que são dos nossos ancestrais, que são de uma cultura familiar, que são de pessoas que estão enraizadas na nossa árvore genealógica e que trazem aquilo. E isso é perpassado de pessoa para pessoa pelo inconsciente coletivo. E é o inconsciente familiar que passa desta forma. A gente sai daquele inconsciente coletivo do mundo, vamos dizer assim, e pegamos esse inconsciente familiar, emoções dos nossos antepassados. Muitas vezes o pessoal fala assim, vamos pensar nas crenças limitantes. Muitas pessoas vêm até mim para tratar, por exemplo, nos tratamentos holísticos, Theta Healing principalmente, uma questão de crença limitante. E eu digo assim, e aí a gente começa a estudar um pouquinho da história da pessoa e tu vê que aquela crença nem é da pessoa. É algo que lá o seu antepassado tinha muito medo, e aí passou para a mãe aquele medo, e passa para o filho aquele medo, e aí chega lá no neto, bisneto, e tá aquele medo. A escassez, por exemplo, o medo da escassez, é uma coisa que muitas vezes vem lá dos nossos antepassados, que atravessaram o oceano, que estavam numa situação de escassez, que precisaram buscar alguma coisa, e vieram com muito medo de chegar aqui e encontrar mais escassez do que eles já tinham. Então, nós trazemos também essas emoções que são da nossa família, aqui na Terra, né? Então, tudo isso, de certa forma, está sempre conectado conosco, caminha junto conosco. O nosso mental, ele sempre pede um equilíbrio, ele sempre pede um olhar atencioso. As nossas emoções, elas sempre pedem uma atenção,
Porque se nós não estivermos bem alinhados com as nossas emoções, a gente não consegue nem aproveitar, usufruir aquilo que a gente tem ao nosso alcance. Eu gosto daquela frase que as pessoas dizem assim, Henrique, que eu gostaria de estar triste lá em Paris, né? Às vezes as pessoas, eu queria estar chorando em Paris, eu queria não sei o quê. E eu falo assim, gente, chorar e estar triste é chorar e estar triste em qualquer lugar, independente do lugar que tu estejas, a emoção é a mesma. Tu não vai conseguir usufruir Paris estando triste, assim como outras situações que acontecem. Se nós estamos com determinadas emoções desajustadas, nós não conseguimos ter uma qualidade de vida, ter aproveitamento, inclusive, do nosso próprio processo. Não conseguimos estabelecer e realizar nosso próprio propósito, porque nós estamos em conflito. E esse conflito interno e emocional é muito, muito desafiador, ao meu ponto de vista, assim. Não, com certeza, né? O que acontece? Isso que você falou, né? Você vai para Paris, mas o seu sistema, esse todo que a gente estava falando lá no início, ele vai junto com você, né? Você não vai deixar ele fora da mala, né? Uma outra coisa que talvez seja interessante a gente avaliar, né? É a questão, assim, existem, vamos dizer, 2 pontos aqui, vou só pegar bem. Nosso sistema, ele forma, não é um losango, tá? Mas é tipo uma estrela, tipo essa estrela minha que tem aqui atrás nesse banner, tá? Como é que funciona? A gente tem 3 glândulas, que a gente pega hipotálamo, pineal, hipófise, e lá numa outra parte o labirinto, tá? Então, esse sistema, ele vai sendo trabalhado, né? Quando a gente fala esses gatilhos. A gente pega esses corpos que a gente estava falando lá atrás, dependendo aonde vai ser colocado os seus pensamentos, as suas coisas, ele vai puxar, né, informações nesse banco de dados do inconsciente. Então ele começa a ativar isso. E essas 3 glândulas, junto com o labirinto, elas vão entrar em atividade, como se fosse o supercomputador da parte superior nossa. E a gente tem um outro supercomputador, que é a glândula timo, em conjunto com a tireoide e com as outras que vêm logo abaixo, porque a gente pega o sistema mais leve e um sistema mais grosseiro no nosso corpo, né? Em questão energética. E isso tudo vai, como você disse, vai chegando e o nosso corpo vai dizendo algumas coisas para nós. O que tá bom, o que não tá bom, o que pede passagem, o que a gente precisa fazer, e a gente vai, então, formando, né, tanto mecanismos de defesa, quanto mecanismos de ação, né, com o que fazer com tudo isso, por exemplo. E aí muita gente até pergunta assim, mas como é que eu faço, né, para trabalhar, para melhorar esse meu sistema emocional mental? A grande resposta que eu sempre ouvi da espiritualidade, que é subindo, a gente fala isso, até deve estar todo mundo enjoado de eu falar isso, subindo o quociente energético, subindo o seu gradiente, a sua energia, se expandindo, né? Isso envolve autoconhecimento, envolve você fazer os seus processos. Eu queria falar, quando a gente fala um pouco assim sobre terapias, né? O terapeuta, por exemplo, ele não vai conseguir pegar todo esse sistema que a gente trouxe aqui e simplesmente arrancar essas coisas do seu sistema. Ele vai, às vezes você vai até fazer uma cirurgia, alguma atualização, alguma coisa assim que envolve hormônios, envolve um transporte de DNA, tudo mais, mas aquilo vai chegar em você. Uma hora vai ter que entrar você a fazer alguma coisa com isso também. É um terapeuta ou qualquer outra coisa vai te ajudar. Existem mecanismos, né? Natureza, existe meditação, um terapeuta, uma série de coisas que vão te ajudar, mas isso vai chegar uma hora na sua responsabilidade. Do que fazer com isso, né? Como que eu observo isso? E alguém até perguntou, acho que foi o Matheus, perguntou antes ali, se a energia planetária interfere nisso. Sim. Quando você pega, por exemplo, a ressonância Schumann, você pega os ventos solares, tudo isso vai atingir qualquer ser que é bioelétrico, inclusive o planeta é bioelétrico. Tudo que é vivo e é bioelétrico é atingido por isso. Então,
quando isso vem em você, também você vai ser atingido. Muitas pessoas até perguntam assim, Fernando, o que está acontecendo comigo? O que está Uhum. havendo no planeta? Porque eu estou me sentindo completamente zoado, às vezes as pessoas veem. Eu estou Uhum. sentindo isso, vem vontade de chorar, vem aquilo, vem não sei o quê. Uma série de sensações e desconfortos que vão exatamente nos mostrar o que disso está pedindo passagem, o que disso está pedindo uma atenção, às vezes, para uma atualização, e o que disso a gente pode, vamos dizer, melhorar. Né? Como eu disse, assim, você pegava antigamente e tinha que baixar uma música, colocar, e tinha o formato, tinha isso, tinha aquilo, não dava MP3, esse pendrive Uhum. não lê naquele aparelho, lê só no outro, faz. Depois veio o Bluetooth, melhorou um pouco mais, e hoje a gente tem esses streamings, né? Então o nosso corpo também está se atualizando. O planeta tá indo adiante. Todos nós estamos indo adiante e a gente precisa fazer isso. E até, só para complementar aqui, estava conversando com algumas pessoas e explicando também, Fernanda, o porquê a gente fala tanto de multidimensionalidade, comandos, seres, tudo isso na volta aqui do planeta, né? Porque nesse quadrante da galáxia onde a gente está, é inédito esse processo que a gente está vivendo. Isso que a espiritualidade passa para mim, tá? Mas vocês podem pesquisar. Inédito por quê? Porque nós estamos fazendo essas atualizações e essa ascensão, podemos chamar assim, estando nos corpos físicos. Ou seja, ninguém precisa desencarnar para voltar atualizado. É lógico que Uhum. algumas pessoas vão fazer isso, tá? Mas muitos vão fazer esse ascensionar, digamos assim, nos seus corpos. Só que não tem como ficar compatível com essas energias novas que o planeta está, sem que o nosso sistema se atualize também. E quando a gente entra nessa parte mental e emocional, você vê, ele atua em órgãos, ele atua numa série de coisas. E como é que a gente faz? Isso também precisa ser atualizado, isso também precisa transcorrer pelo nosso sistema. E eu sempre oriento algumas pessoas que eu atendo até dizendo, quando vier o choro, não segura, solta, deixa ele ir. É uma atualização, é você colocando aquilo também para fora, é você trocando aquela emoção que era uma música que você baixou por um streaming, é você fazendo isso andar de forma diferente. Então, não adianta eu chegar aqui e falar assim para Fernanda, por exemplo, Fernanda, você tem isso, 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 porque o sistema dela às vezes vai identificar isso também. Como é Uhum. que está hoje? Como é que está em relação a tudo que está acontecendo? Aí de manhã a gente fez uma outra live e eu disse, cuidem do seu sistema mental, emocional, porque quando tudo vai afunilando, a gente vai precisando cada vez mais que isso esteja equilibrado, né? Porque eu acho que hoje, esses dias eu compartilhei um meme lá e depois apaguei, tá? Era assim, uh, como é que era, assim, ostentação hoje é ter saúde mental e emocional, né? Era uma coisa mais ou Exatamente. menos assim. Melhor ostentação que a gente Exatamente. tem, né? E aí a gente começa a perceber, né, Henrique, que a energia do planeta influencia, mas às vezes a energia não só a energia do planeta, né? A gente pode olhar para as coisas mais próximas, vamos olhar para a energia dos ambientes, a energia das pessoas, o quanto isso influencia também no nosso estado emocional. Tem aqueles vídeos na internet, podem pesquisar, aquelas brincadeiras que fazem, onde uma pessoa está em público e ela começa a assistir um vídeo e começa a rir, e cada vez ela começa a gargalhar mais. E quando tu percebe, tá todo mundo gargalhando, tá todo mundo dando risada, tá todo mundo sentindo aquela alegria de poder sorrir, de poder compartilhar aquele momento. Nem sabem do que ele está fazendo, porque essas emoções, elas também acabam entrando no campo energético. Então, se nós estamos, de repente, num campo energético com uma vibração muito mais baixa, num local, ou com pessoas que estão numa vibração, se nós não estamos bem apropriados das nossas questões emocionais, se a gente não consegue separar o que é nosso e o que é do outro, se a gente não tem esse olhar ainda, nós acabamos nos deixando afetar, muitas vezes, por esse processo, às vezes, mais de introspectivo,
Outra coisa, né, Henrique, nós, nesses últimos anos, nós tivemos muitas coisas acontecendo e cada vez mais nós somos convidados a olhar para as nossas emoções, coisa que há um tempo atrás nós não fazíamos, não éramos convidados a isso, não existia essa cultura também de ter um olhar para as emoções, né? Era tudo no físico. Antes, as emoções eram algo deixadas de lado, muitas vezes reprimidas, muitas vezes tu não pode chorar, tu tem que engolir o teu choro. Quantas pessoas já escutaram isso, né? E o que era engolir esse choro? Reprimir aquilo que naquele momento gostaria de ser expresso. E aí, quanto disso acaba ficando em nós como um aspecto que é vergonhoso nós falarmos das emoções, é vergonhoso nós expressarmos as nossas emoções, e só que o corpo ele vai continuar falando, né? O Freud dizia que quando a boca cala, fala a ponta dos dedos, né? Ou seja, de uma forma ou outra a gente vai manifestar, a gente precisa pôr para fora, a gente precisa ou escrever, ou a gente precisa marcar no nosso corpo, né? Tem uma outra psicanalista que fala que não sei se é psicanalista, acho que que o corpo ele é marcado pelo não dito. Tudo que nós não dissemos, não entendemos, nosso corpo fica marcado com isso. Ou seja, hoje nós temos muito mais abertura e liberdade para falar das nossas emoções. Só que quanto nós queremos mexer nisso também, né, Henrique? O quanto nós queremos olhar para isso e tentar entender o que está acontecendo conosco nesse processo. Olhar para as nossas emoções, validar as nossas emoções, validar o nosso estado mental e separar aquilo que é realmente nosso daquilo que é do outro. Isso é bem importante e é um exercício diário. A gente não se pergunta, muitas vezes, como nós estamos realmente. Nós vamos vivendo um dia após o outro, rotina após rotina, e o corpo vai acompanhando até onde ele consegue. Chega um momento em que o corpo dispara. É aquela dor nas costas que tu não consegue trabalhar, é aquela dor no ciático que as pessoas têm muitas vezes, porque elas precisam parar isso. Eu mesmo tenho uma experiência física com relação a isso, de somatização no meu ciático, por quê? Porque eu fazia muita atividade física, diferentes atividades físicas, e eu sempre dizia, eu preciso parar uma das atividades, mas eu não queria, eu dizia que queria parar, mas ao mesmo tempo não parava. E eu comecei a entrar em conflito emocional por isso, porque eu tinha que me decidir sobre parar com alguma e não conseguia decidir. E de repente eu tive um problema no ciático, né? E um problema que eu nunca tive antes. E eu tive que compulsivamente, né, parar de frequentar algumas atividades. E quando eu me dei conta disso, comecei a pensar, mas por que eu tô com esse problema no meu ciático? O que aconteceu desse processo? Eu não me machuquei, se não aconteceu nada. E eu descobri, então, que eu mesma tinha solicitado isso, né? Eu precisava parar, mas como emocionalmente eu entrei em conflito, chegou um momento que meu corpo disse, ok, então a gente vai te ajudar, né? Agora tu tem um motivo real para não precisar. Eu materializei isso. E nós muitas vezes materializamos sem nos darmos conta. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente está pensando. A gente não presta atenção no que a gente está sentindo. A gente não está habituado a ter essa intimidade com o nosso corpo ou com as nossas emoções. E o mundo está pedindo isso, né, Henrique? Tu fala muito dessas atualizações, elas vêm, com certeza, muito forte, e é isso que muitas vezes nós resistimos, porque quando a atualização vem, a gente é convidado a fazer movimentos, né, movimentos que nos tiram muitas vezes da nossa zona de conforto. Por exemplo, vem uma atualização onde eu preciso olhar para determinada emoção que eu não quero olhar. E aí o que a gente faz? A gente fica nesse embate aí de tipo, olho ou não olho, e aí a gente diz assim, nossa, me desestabilizei total essa semana, mas vamos lá, vamos pegar partes por partes e vamos nos religar. Talvez seja um momento onde a gente está sendo convidada como eu digo, subir o degrau, né? Vamos lá, é mais um degrau que a gente sobe, é mais um desafio, mas estamos mais perto. Só que nós temos que nos permitir soltar e confiar, né? Que esse processo ele vem para o nosso crescimento. E as emoções, né, Henrique, são muito, muito importantes. Emoções, sentimentos, esse processo mental, a nossa mente estar em equilíbrio com aquilo que a gente realmente quer, coerência, porque muitas vezes nós falamos sobre
determinadas coisas, mas o nosso sentimento diz outra. Quantas vezes a gente diz sim, mas a gente queria dizer não. Quantas vezes a gente fica nesse processo. E aí, claro, a gente vai machucando todo o nosso sistema porque nós estamos em contradição a nosso comportamento com a nossa emoção. Então, é bem importante nós alinharmos tudo isso, e isso só se dá com autoconhecimento. Falaste sobre todas as técnicas que existem. De fato, se nós formos olhar, tem muitas técnicas, muitas ferramentas que trabalham os campos mentais, o campo emocional, e os corpos astrais, né, Henrique, também são trabalhados dentro desse processo. Só que, se tu não te permite soltar, entregar e realizar aquilo que é da tua parte, essas atualizações, elas sempre vão encontrar uma resistência que vem de ti, né? A gente fala no processo terapêutico que no início, às vezes, as pessoas vão numa sessão, aí, de repente, elas não vão na próxima. Aí, daqui uns dias, elas ligam para marcar de novo. É a própria resistência, né, em olhar para esse processo emocional. E tá tudo certo, a gente já tem esse entendimento de que existe, sim, da nossa parte, muita resistência. Porque é o desconhecido, é aquilo que a gente não se permite acessar. Mas o convite está aí, né, e o próprio... Tudo que está acontecendo está trazendo esse convite para nós, né? Não sei se tu percebe isso nos teus atendimentos, mas... Não, eu percebo não só nos atendimentos, eu percebo na vida real isso também. Nos meus dia a dia. Processos, né? Nos meus mesmos. Eu estava recordando aqui, né, lá da minha infância. Eu lembro que quando a gente era criança, né, a minha mãe, ela tinha lá em casa um canto, assim, eu não me recordo muito bem, mas acho que tinha umas bandeirinhas, mais algumas coisas, que era o canto do pensamento, né? Então, cada vez que a gente aprontava alguma coisa, a gente ia para o canto do pensamento. E esse canto do pensamento, ele, na verdade, era para a gente refletir no que fez. Que a minha mãe, ela dizia, vai lá pensar no que você fez, né? Então, a gente parava lá, ficava lá, pensando. Claro que, né, a gente, criança, né, malandro, dava 2 minutos, a gente falava, já pensei. Depois estava fazendo a mesma coisa, né? Mas eu depois fazia essa analogia com as nossas leis, os sistemas que a gente tem aqui como sociedade, né? Quando alguém comete alguma transgressão, alguma coisa, vai para um sistema prisional, né? E o que se faz nesse sistema? A mesma coisa. Reflexões, você tem tempo, né, para refletir tudo aquilo, para, vamos dizer assim, daqui a pouco poder reinserir aquela pessoa na sociedade depois de toda essa reflexão, né? E quando você fala, por exemplo, em corpo físico, chegando tudo isso, é a mesma coisa. É como se o nosso próprio sistema, nossa alma, todo o nosso ser, quando vem uma doença, uma coisa, ele simplesmente para você, ele fala, parou. E aí você tem tempo para poder fazer, pensar, analisar e fazer tudo isso, né? Então, é como se fosse o nosso cantinho do pensamento. Quando a gente adoece, e a gente vai desacelerar e parar isso aí. E com isso, a gente vai entender algumas coisas que talvez estejam pedindo passagem ou estejam querendo um olhar diferente nosso, né? A gente tem um olhar diferente nisso. E uma outra coisa, o cantinho do pensamento, né? Uma outra coisa que eu percebi, nos meus processos e conversando com o pessoal, até com você também, Fernando, as coisas que vão acontecendo, que muitas vezes o seu ser, ele vai pedir isso. Então, lá atrás, você falou, lá atrás a gente não olhava tanto assim para tudo isso aí. Mas a gente começou a olhar. E vão ter momentos, principalmente energéticos, que é como se a gente fosse jogado contra a parede. Pronto, agora você vai pensar de qualquer maneira. Derruba. Não precisa ser propriamente, vamos dizer assim, uma doença, porque doença nada mais é do que uma somatização no corpo físico, né? Se você for olhar dessa maneira. Então, você é instigado, vamos dizer, jogado contra uma parede para fazer algum movimento. Ou seja, ou vai ter que colocar aquilo para fora, ou você vai ter que olhar interno o que você está fazendo. Aí começa a vir aquelas coisas, né? Num primeiro momento, a vida não faz sentido, ou eu não sei o que está acontecendo, me sinto assim, me sinto assado, e aquela bagunça primeiro.
Então, o primeiro movimento que a gente faz nisso tudo é, vamos lá, você tem um sistema normal funcionando, daqui a pouco aquele sistema, boom, então, colapso, né? Então, normal, você vai se sentir zoado. Aí você começa, então, a procurar, assim, o que é isso? O que está acontecendo? Preciso falar com o meu terapeuta, preciso falar com não sei quem, porque assim, eu sinto isso, aquilo, blá, blá, blá. Daqui a pouco isso passa um pouco e você começa a analisar. Quando você começa a fazer essas análises, aí vem, por exemplo, dá um exemplo aqui. Às vezes tem pessoas que vêm, eu estou chorando, não sei por quê. E simplesmente aquilo veio, tá? Tipo, rasgando a passagem, né? Não foi, vamos dizer, concedida essa passagem de uma forma mais harmoniosa, assim, ela vem, ela rasga, né? E isso coloca a gente numa série de desafios, tira a gente da nossa zona de conforto. Até de manhã na live eu até comentei que o próprio Chico, ele dizia isso, né? Que quando a gente está num marasmo na nossa vida, quando está tudo tranquilo ali, aí que a gente deve se preocupar. Porque aí não está tendo um caminho, assim, de força, de expansão, né? Porque se você volta um pouco na sua vida, quantos perrengues cada um que está aqui já passou, né? E hoje, quando você olha para esse perrengue, ele te trouxe força, ele te trouxe aprendizado, ele te trouxe crescimento, ele te trouxe uma série de coisas. Então, tudo que a gente vai vivenciando faz isso, vai moldando o nosso ser. Então, daqui a pouco você está aqui hoje, amanhã vai lá ter uma situação um pouco desagradável, mas aquela situação está querendo eliminar uma série de coisas também. Eu sempre brinco com aquela, sempre falo, né, que a gente quer analisar mesmo como a gente está, é analisar vontade e desejo, né, analisar lá os nossos instintos. Eu sempre brinco, né, eu acho que quando se estudou para fabricar carros, o pessoal criou a buzina para ela ser um alerta, né? Tá na iminência de ter um acidente, alguma coisa, você buzina, para alertar. Mas no Brasil a buzina virou ofensa. Pelo menos no Brasil, eu acredito, não sei se em outros países também. Então eu sempre brinco, né? Deixa alguém buzinar atrás de você, aquela resposta automática sua, aquilo é você. É aquilo ali que você precisa olhar. Porque ali os seus instintos vão, né? E vai sair xingamento, e vai em dedo para não sei quem, e isso e aquilo. Então, ali você vamos dizer, dá uns minutos de transtorno, né? Então, aflora em você muitas coisas que são instintivas. E essas situações instintivas, elas ainda estão enraizadas em muito desse mental e emocional. Então, ou não precisa desse exemplo da buzina, pode ser qualquer coisa. Quando você é colocado, né, numa situação, como é que a gente pode chamar, Fernando? Uma situação de tensão, que vai exigir uma resposta rápida sua, aquilo ali é o que precisa ser trabalhado. Aquilo ali é o que o seu instinto ainda está aflorando. Que resposta você dá? Eu me observo, deixa alguém buzinar para mim para ver o que acontece, eu fico louco com aquilo. Então ali eu já identifico, tem uma série de coisas que precisam ser vistas nesse ser, para ele poder fazer esse caminhar também. Não sei o que você acha disso, né? Mas eu pelo menos percebo isso em caraca, nesse momento de segundos de lapsos, isso aflorou em mim, então é isso que eu preciso olhar. Só que eu não consigo também chegar assim, pronto, agora eu sei. Não é assim, né, o processo. Nós temos, né, Henrique, essas emoções que nos acompanham, que fazem parte dos nossos instintos. A própria agressividade, né, a gente pode dizer que é uma emoção instintiva, e nós precisamos de um certo grau de agressividade, muitas vezes, para podermos realizar certas coisas da nossa vida. Certas situações onde a gente precisa de um pouco mais de garra, e hoje isso é muito explorado. Essas emoções são muito exploradas em determinadas áreas de trabalho, né, onde as pessoas precisam lucrar mais, onde as pessoas precisam fazer. Então, ou seja, isso tudo tem um viés, um olhar que a gente consegue ver. Eu sempre falo, né, Henrique, que nenhuma emoção ela é positiva ou negativa. Depende de como tu utiliza ela, né? Até na outra live eu dei o exemplo. Você coloca ela.
eu digo assim, até numa outra live eu dei um exemplo de tem gente que vai aí, ama uma pessoa, ama uma pessoa e de repente termina aquele relacionamento, ela vai lá e comete uma bobagem aí com relação a isso, né? E aí a culpa fica na conta do amor, vamos dizer assim, né? Fica nessa questão assim, como é que tu utiliza essa emoção, né? Como é que tu vê essa emoção? Ou a própria questão da ansiedade, as pessoas olham para a ansiedade e dizem, nossa, é horrível ter ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. A ansiedade é uma emoção também que nos acompanha, que inclusive nos coloca em situações equilibradas, nos coloca em estados de alerta, onde a gente consegue proteger a nossa vida, né? Ela tem a função de proteção. Então, por ansiedade, eu não atravesso a rua sem olhar para os lados. Eu paro e eu sei que eu estou diante de um perigo. Então, tem várias emoções que são instintivas nossas e que estão ali para nos auxiliar. A própria questão da agressividade. Quando que a gente se sente... quando que a gente é convidado a termos respostas agredidas? Normalmente quando nós sentimos agressão, né? Quando nós sentimos que essa buzina é uma buzina agressiva, que a pessoa está me julgando, que a pessoa está dizendo que eu fiz algo errado, que a pessoa está... Ou seja, nós nos sentimos acuados. Em momentos em que nós estamos acuados, nós somos convidados a usar os nossos instintos, as emoções que são mais primitivas nossas. E essas emoções, elas vêm com muita força. Quando a pessoa vem e buzina para mim, e se eu entendo que a pessoa do carro que está estressada, ela não vai tirar o meu controle, ela não vai acionar algo em mim que eu fique acuada e diga, olha, agora é a minha hora de reagir e buzinar também, ou descer do carro, ou fazer como a gente vê por aí as coisas acontecerem. Então, assim, por que nós nos sentimos acuados, né? Porque a gente mistura o que é do outro com o que é nosso, a gente pega as emoções do outro, e aí o outro tá estressado, o outro tá bravo, tá irritado, a gente vai lá e faz a mesma coisa. A pessoa lá te trata mal, grita contigo, o que tu faz? Tu grita de volta. Não entende, não olha para a pessoa que às vezes agressões gratuitas, como eu costumo dizer, né? Te agride sem ter feito nada, sem ter dado motivo. A pessoa tá ali e acontece dessa forma. Então, assim, isso é algo que a gente pode olhar, né? E é fácil da gente olhar, mas a gente tem que querer ver, tem que querer mexer, tem que querer dizer por que nesse momento eu entrei nesse fluxo aí de também buzinar de volta, vamos dizer assim. Porque muitas vezes isso faz ressonância, né, com o que a gente está sentindo. Porque todo mundo tem agressividade, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem em graus, né, Henrique? Claro, não vamos dizer que é um grau e todo mundo no mesmo grau, não. Em níveis diferentes, todo mundo tem amor, todo mundo tem esses sentimentos e emoções. Mas, às vezes, nós estamos, sim, com isso em níveis muito mais elevados, e isso faz ressonância conosco. Então, uma pessoa que buzina, eu buzino de volta, porque bateu em mim e fez, a gente compactuou naquela emoção. Por isso que eu falei que muitas vezes a gente entra em ambientes que as pessoas estão mais entristecidas, ou as pessoas estão numa vibração mais baixa, e a gente se permite entrar naquele fluxo. Por quê? Porque ressoa muitas vezes com o fato de eu não estar olhando para as minhas emoções, não estar muito bem, e aí eu me permito também ficar mais triste naquele momento ali, porque faz sentido para mim a tristeza do outro. Né? Então, quando a gente faz sentido, porque eu estou sentindo isso também. Mas quando eu sei que aquela tristeza do outro é um processo dele, que ele vai trabalhar, e eu posso, sim, auxiliar, mas não necessariamente, posso auxiliar de forma empática, mas não necessariamente viver a tristeza como se ela fosse minha, né? Eu consigo separar e auxiliar a pessoa de uma maneira mais equilibrada, mais correta. Não é à toa, né, Henrique, que todos os terapeutas, eu bato muito nessa tecla, né, para te trabalhar com terapia, tu tem que estar com esses processos em dia, tu tem que fazer tem que passar por esse processo primeiro e continuamente, constantemente, né? Não é porque a gente tem determinadas formações holísticas que a gente nunca mais agora eu vou fazer uma autoaplicação, nunca mais eu vou passar por um processo de tratamento energético, nunca mais eu vou fazer uma terapia, porque eu já domino isso, eu já tenho mestrado nisso, ou seja, a gente está nesse processo.
Não ia estar aqui, esse semestre. Exatamente, a gente não precisaria estar aqui, né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso em nós para a gente poder passar isso adiante, para a gente poder auxiliar as outras pessoas, mas não só sendo terapeuta, no dia a dia, né? Quanto a gente não consegue, muitas vezes, no nosso próprio ambiente doméstico, acalmar as pessoas, tranquilizar as situações, organizar as questões do próprio ambiente, quando nós entendemos o que está acontecendo naquele momento ali. Porque a gente só entende o que está acontecendo no ambiente quando a gente está entendendo o que acontece com a gente. Né? É sempre de dentro para fora esse fluxo. Né? A gente olha para o ambiente está bagunçado, se a gente tiver bagunçado dentro de nós, a gente vai ressoar com aquilo ali e vai ficar uma bagunça só. Tem uma outra questão, Fernanda, também, até aproveitando que eu vi que correu essa pergunta ali também, porque muitas pessoas, elas falam isso. Por exemplo, assim, eu vou em tal ambiente, sinto energia, me conecto com a energia. Né? Eu vou explicar isso. Só primeiro eu queria fazer um parênteses, né? Eu estou atentando muito para esse processo da buzina comigo. Vou começar a observar isso melhor. Mas voltando aqui, né? O que acontece? Essa parte de você fazer os seus movimentos, vamos dizer, ir num local e se conectar, o que eu entendi com isso, tanto da parte, eu vou explicar mais a parte espiritual, tá? Vamos lá, você vai em algum ambiente, em algum local, é ótimo quando você tem a percepção de sentir a energia. Tá? Isso é o seu sistema dizendo, essa energia ali, ela é assim, ela é assado, né? Então isso é ótimo, você ter essa identificação. Tá? Quanto a isso, também, a gente tem mais ou menos por dia em torno de 65 mil pensamentos. Tá? Então o que acontece? Não tem como você ficar controlando isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Seu sistema simplesmente ele vai. Então, como eu dei o exemplo da buzina, buzinou, não tem tempo de você trabalhar isso. Vai vir a reação, né, do seu sistema lá primitivo, vamos dizer assim. Que é exatamente o que a gente estava falando. Mas voltando ali, então a gente às vezes não vai conseguir controlar isso. E muitas pessoas perguntam assim, então como é que eu vou em tal ambiente? Percebo, porque a percepção é você aflorar a sua percepção. Então isso é ótimo, você consegue identificar isso. Mas e como que você faz para não se conectar com aquela energia? Entra essas coisas de discernimento, tudo que você falou, né? A pessoa falou, você vai analisar, fazer um autocontrole, não vai responder, não vai isso, não vai aquilo. Mas quando você está falando só de energia, né? O ambiente está pesado e eu não quero me conectar com aquilo. Não existe outra forma, lá vai o chato falar de novo. Subindo quociente energético. E a gente tem que ser inteligente para entender e para pegar isso. Tá? Você imagina, eu vou dar novamente um exemplo. Tá? Você imagina que você vai num ambiente que o seu ser identifica como sendo ruim aquela energia. E aquilo está vibrando a 10 Hz. Tá? Vamos pegar aqui para colocar um número, 10 Hz. Se você subir o seu quociente e ele está em 18, em 20 Hz, aquilo você só vai detectar, não vai conectar em você. Entendeu? Então, assim, quando você sobe, você não conecta mais com aquilo. Você só identifica. Então, muita gente tapa o umbigo, faz isso, faz aquilo, fecha campo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, eu fazer um manto da invisibilidade, eu fazer uma proteção, fechar o campo, escudo, isso, aquilo. Tem gente que quando vai sair de casa é meia hora só fazendo toda a invocação, né? Chamando a galáxia toda para descer, né? Fazer a proteção. Mas quando a gente tem o entendimento que se nós subirmos nós mesmos, isso não vai mais precisar ser necessário. A gente tem mecanismos, tem, tudo vai ajudar. Tá? Não estou dizendo, não é isso. Hoje tem gente que vai dizer, não, o Henrique disse que não adianta fazer o manto da invisibilidade. Ou isso, não é isso. Estou dizendo que quando você sobe a sua própria energia, o seu consciente, que é aquilo que a gente estava falando lá no início, é o ser por completo. É completo isso. Quando você atualiza energias, o seu ser todo ele se expande. Dá para até fazer uma outra analogia. A gente falou lá que tem o eu superior.
Tá? Quando você vai expandindo, você vai conseguindo ancorar certas frequências energéticas que mais partezinhas dele conseguem descer e encaixar em você, como se fosse, entende, uma pequena chuva, vai integrando, integrando, integrando. Aquele cara, chega no momento que você expandiu, que aquele cara buzinou, você nem se conecta mais com a buzina. Então eu estou em busca disso, né? De expandir e não me importar mais com a buzina alheia, né? Porque senão fica, né? O último que buzinar é o que tinha razão, né? Buzina, buzina de volta, outra buzina de novo, outra buzina, quem buzinou por último? E fica naquilo, né? Então, ou outro arranca, né, com o carro, pra, tipo, eu buzinei por último e saí, pronto. Então a gente deve observar tudo isso, né? O que isso está querendo dizer, o que a gente precisa fazer, como que a gente vai controlar. Mas o segredo todo que a gente tem é isso, é nós expandirmos. Quando alguém pergunta o que é, né, Fernando, é isso? Espiritualidade, ciência, tudo a mesma coisa, é autoconhecimento. A gente se autoconhecendo e esse autoconhecimento, ele expande. Ele vai fazer essa expansão do nosso ser. Tudo, e ele não volta. A expansão, ela não tem como voltar. Você pode até, parei um tempo, quero mais saber disso, mas você está lá, naquilo lá. E aí, quando você começa a fazer isso, automaticamente o sistema emocional e mental está ali. Nessa técnica nova que eu fiz, um está do lado do outro. Algumas pessoas já viram lá que eu postei aquilo, um do lado do outro. E isso vai estar interferindo no seu ser em tudo nesse momento. Então, a gente precisa estar com isso bem regulado. Não vai ter bem regulado, o que eu digo é assim, você ir buscando esse equilíbrio. Porque, vamos lá, você estava em 10 Hz, daqui a pouco você está em 15. E o seu sistema emocional e mental vai ter que também estar regulado ali para esses 15. Não dá para você ir para 15 e isso ficar lá em 10. É aquilo que eu estava falando lá. Você evolui do MP3, lá que você baixa as músicas, para um streaming. Ele roda mais no automático. Não tem? Você só coloca lá, dá o play e ouve. Não precisa mais fazer todo aquele trabalho que a gente tinha. Baixar. E ainda vai pegar o pessoal da época do torrent, né? Usava os torrents para baixar. Então você vê como tudo vai sempre evoluindo. Eu fiz essa analogia porque dá para a gente perceber isso acontecendo com o nosso ser nesse momento atual, né? Eu não sei, Fernanda, se você quer colocar mais coisa, ou quer responder as perguntas do pessoal também. Eu vi que tá descendo ali. Eu não consigo ler, Henrique. Algumas coisas eu vi e não... Eu consigo ler completa a pergunta, né? Mas, assim... Está falando assim sobre isso, né? De muitas pessoas chegam e dizem assim, eu regredi. Eu escuto muito isso, essa frase, assim, eu regredi no meu processo, eu regredi na minha evolução, eu regredi enquanto pessoa, depois de um certo tempo, né? E aí eu sempre olho por duas situações, né? Essa regressão que muitas vezes as pessoas identificam é o próprio ego da pessoa resistindo, né, àquele processo de mudança, é o próprio ego, vamos dizer assim, aquele processo mental de resistência ali, e o ego dizendo não vai, assim como muitas vezes a gente tenta fazer um processo meditativo e a mente fica enlouquecida, né, com aquele processo de ficar em silêncio e ela não nos deixa descansar. O nosso ego acaba resistindo a essas mudanças que vêm para a nossa expansão. Então, essa regressão, muitas vezes, é a própria autossabotagem que aparece, né? Tá naquele processo muito fluido, de repente, de autoconhecimento, e aí começam a aparecer autossabotagens como uma reação, como uma resistência. E a outra questão é que muitas vezes não é uma regressão, até a Bárbara colocou, depois que a gente vê, não tem como desver, né? E sim, a gente não tem como negar determinados processos. Quando nós estamos para algumas pessoas eu falo assim, isso é um caminho sem volta. Já no primeiro dia, olha, isso aqui é um caminho sem volta, né? Depois que tu começar a mexer aqui, depois que tu começar a ver as coisas, não tem como tu dizer que tu não viu, e também não tem como tu continuar agindo da mesma forma sem a sensação de que tu tá te enganando, porque se tu aprende, tem autoconhecimento, começa a olhar para o teu processo e de repente tu diz assim, não, agora eu vou fazer de conta que eu não sei de nada disso e vou continuar com o meu comportamento antigo, tu tá entrando em contradição contigo mesmo.
Então, é um processo que a gente tende a evoluir cada vez mais e mais, e quando as pessoas sentem que elas estão regredindo, tem que dar uma olhadinha para ver se não é esse processo de resistência, ou se não são novos desafios que estão surgindo justamente naquelas áreas específicas onde as pessoas mais demoram para abrir. Nós temos caixinhas, vamos dizer assim, né, caixinhas emocionais, que são aqueles assuntos que a gente leva para nossa vida, que tem coisas que a gente não fala com ninguém, tem coisas que a gente quase não conversa, tem emoções, campos, histórias, vivências que a gente quase não adentra, porque nós temos medo disso, né? Quando nós olhamos algumas instâncias psíquicas, falando mais no lado científico, a gente tem a gente tem as respostas por que a gente não olha, porque aquilo é entendido por nós como algo aterrorizante, mesmo que não seja tão aterrorizante assim, mas a gente resiste pela própria sensação emocional do que aquela situação, aquela memória nos traz. Quando a gente fala em inconsciente, nós entendemos, eu entendo, né, falando um pouco mais assim nessa questão consciente, inconsciente, subconsciente, né? No inconsciente a gente joga tudo aquilo que é a experiência, a memória, a vivência, de que a nossa consciência julga não ser capaz de suportar. Então ela joga para o inconsciente e diz, olha, essa memória, essa vivência lá na infância, onde eu me perdi na minha mãe, no meio do mercado, foi tão aterrorizante que tu precisa esquecer disso. Aí tu joga para o inconsciente. Vamos dando um exemplo aqui, tá? Só que o que acontece? As emoções, elas são atemporais. Então, o que tu vivenciou lá na tua infância, para o teu inconsciente, é como se tu tivesse vivenciado há 60 segundos atrás. Então, tu tem 30 anos e há 60 segundos tu te perdeu da tua mãe. As emoções, elas ficam indo e vindo a todo momento. A memória emocional fica indo e vindo a todo momento. E as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu estou com uma angústia de determinada situação e eu não entendo por quê. Aí nós começamos a olhar para aquilo e aí a gente começa a fazer essa conexão. A pessoa está vivenciando naquele momento da vida uma emoção muito semelhante àquilo que ela vivenciou na infância. Então tudo isso se junta, né, Henrique? Tudo isso vem. A pessoa não vai lembrar do que aconteceu na infância, mas a memória emocional está sempre presente. E quando a gente não consegue dar uma olhada para isso e dizer, olha, hoje na vida adulta, tu tem muito mais capacidade de lidar com esse medo de te perder, porque hoje tu tem condições, tu é um adulto, tu tem capacidades, tem ferramentas para lidar com essas emoções, do que a criança lá que tinha medo de se perder, vamos, usando esse exemplo, né, fazendo essa analogia. Então a gente capacita, mostra para a pessoa que ela tem capacidades, que ela tem condições, que ela tem ferramentas de olhar para aquela situação de uma forma diferente e lidar nesse momento, ou com abandono, ou com uma situação de insegurança, de uma forma muito mais eficaz. Isso na prática, Henrique, quando as pessoas começam a olhar para os seus processos e perguntar de onde é que está saindo essa insegurança toda, e aí a gente começa a perguntar, quando foi a primeira vez que eu me senti insegura? Foi semana passada, será? Ou foi lá? E aí eu sempre começo lá na infância. Quando a gente se percebe, a gente estava insegura na escola, inseguro para apresentar um trabalho, a gente estava inseguro no primeiro dia de aula, a gente ficou inseguro porque nós nos perdemos em algum lugar, né, e começam a vir memórias, e isso faz muito sentido quando a gente olha e a gente percebe, poxa, não precisa ficar agora tão inseguro assim, agora eu já tenho domínio disso, né, é diferente, a percepção é diferente, mas o nosso sentir, ele vai sempre puxar essas memórias, como uma caixinha, né, que guarda essas memórias emocionais, a gente sempre vai puxar, vai pincelar algumas coisas dali, e vai vir de uma forma muito atemporal para nós. Então, não tem um momento de dizer, agora eu esqueci dessa questão emocional, ela vai ficar viva ali, porque nós temos todas essas emoções o tempo todo prontas para serem expostas, colocadas, vivenciadas, experimentadas por nós. E quando você fala, por exemplo, em jogar, né? Eu fui lá, vivi aquilo lá, joguei lá para o meu sistema inconsciente. Então ele começa a ocupar um espaço lá, né? A gente já traz uma série de crenças de outras vidas também, as crenças limitantes que a gente chama. Então você imagina a bagunça que fica tudo aquilo lá, né? Isso quando não está tudo desorganizado, né? Tudo espalhado. Exatamente. Lá, aí a gente poderia até entrar em algumas outras coisas, hologramas, uma série de coisas que a gente vai se conectando, né? Então, às vezes você está com aquilo armazenado lá e vem uma situação parecida que puxa aquilo de volta, né? Vai trazer aquilo. E quando a gente fala nesses processos de você ressignificar aquilo,
né, de você ressignificar e você fazer exatamente o que você disse, entender que agora não precisa mais ter essa insegurança, você tem o controle. Automaticamente, aquilo pode ser eliminado lá do inconsciente. Uhum. Ele não precisa mais ocupar aquele espaço, né? Então ele vai. Na verdade, então, isso... ele não é mais ameaçador, né, Henrique? A gente consegue suportar, né? Então ele não precisa ocupar aquela importância toda, né? Isso, e você vai abrir espaço para outras coisas ocuparem a importância, né? Então isso é você fazer, a gente diz assim, eu estou trabalhando as minhas crenças, estou trabalhando o meu emocional, o meu mental, que é exatamente isso, é você ir fazendo os seus movimentos expansivos, vamos chamar assim, onde tudo isso em conjunto vai indo, né? Eu já falei em outras lives, faça um exercício, volta 5 anos, 10 anos na sua vida para trás, e situações que você viveu lá, que naquela época elas eram situações que te atormentavam, né? E quantas delas hoje você ri, porque hoje elas são, se acontecesse de novo, você tira de letra, entendeu? Então, a mesma coisa acontece lá, né? Você vai tendo essa força para fazer esses movimentos. E você vai também tomando consciência de certas coisas. Porque quando você começa a fazer autoconhecimento, ser um observador de si, automaticamente você vai começar a observar mais os seus comportamentos também. Quando você, vamos lá, numa fase que você está da vida, você briga com alguém, briga, o ego infla e você vai lá e se empurra, e fica. Em determinado momento, você faz isso e tenta analisar o porquê você fez aquilo. E você tem um sistema lá dentro também julgador, né? Que ele traz o remorso, ele faz aquilo, meio que instigando você também a olhar aquilo, né? Quando vem o remorso, pode saber que aquilo que você fez já está pedindo um entendimento que não foi certo. Se fosse certo, você ficaria bem consigo mesmo, né? Bateu aquele remorso, que é o mesmo exemplo que eu dei da buzina. Buzinou, deu remorso, você entendeu, não, aquilo não está certo. Então eu posso fazer alguma coisa diferente, né? Geralmente você vai pedir desculpa, você vai procurar, vamos dizer, a pessoa que teve aquele desentendimento, aquela coisa, e vai entender aqueles movimentos que você fez e também vai eliminando isso do seu sistema, né? Eliminando é modo de dizer que aquilo não está mais alocado, vamos dizer assim, naquele local de importância. Isso vai soltando todo o seu ser. Então você vai colocando aquilo, né, no modo streaming. Exatamente. Alguém até comentou ali, né? Você baixa os torrents e vem vírus junto, né? Vem. Então você vai hoje limpando aquilo tudo, né? Vai fazendo, deixando mais fluido todo o seu sistema. E a gente tá ficando mais etérico, né? Exatamente. E tu sabe que tu tá falando assim sobre vir essas emoções, né? E que quando muitas vezes as emoções vêm e aí a gente tem a lembrança do fato que trouxe, que formou aquela emoção, ou que formou aquele momento que a gente ficou naquela questão emocional mal resolvida, com um desequilíbrio, né? Eu vou dar um exemplo de uma situação real que aconteceu comigo. Era criança e a minha mãe me levou numa roda gigante. Eu nunca tinha andado, então quando a roda gigante começou a subir, quando ela chegou na metade, eu entrei em pânico, né? Porque uma altura gigantesca aquilo, e quando ela chegou lá em cima, ela ainda parou, porque ainda parava para o pessoal de baixo subir. Então eu vivenciei uma experiência horrível. E quando ela deu a primeira volta, eu disse para minha mãe, pelo amor de Deus, eu quero descer. Só que aí o negócio não parava, né? E não parou, então a gente deu várias voltas e eu cada vez mais em pânico. Daí desci da roda gigante, apavorada, mas a vida seguiu naturalmente e eu não lembrei mais desse fato. Mas eu comecei a ter medo de altura, e até hoje eu tenho um certo receio de altura, assim, a altura não é uma coisa que me agrade, assim. Só que eu nunca mais lembrei. Aí a primeira vez que eu fui andar de avião, já depois de adulta, que foi a primeira vez que eu fui andar de avião, quando o avião subiu e eu disse, que droga de roda gigante. Saiu assim, instantaneamente, droga de roda gigante, porque me deu medo. E aí eu lembrei, claro, foi lá da primeira vez que eu andei, e isso eu já tinha tentado entender porque que eu tinha tanto medo de altura depois de um determinado momento da minha vida. E aí eu lembrei que até então era uma memória que estava esquecida, estava armazenada, mas a memória emocional ela vinha, porque eu ainda continuava tendo medo da roda gigante, né? E continuava tendo medo de altura.
E quando eu lembrei disso, eu disse, nossa, faz muito sentido, porque vem, né? A emoção, às vezes, ela traz a memória do fato. Não, nem sempre, mas quando a gente tem esse entendimento daí, por exemplo, agora eu posso controlar, antes, naquele momento, eu não consegui controlar aquele processo. Mas hoje eu consigo controlar, não me coloco em situações onde eu sei que eu vou sentir isso, porque, de fato, ainda, para mim, é uma coisa que me deixa com um pouco de receio. Então, isso entra na questão que a gente fala também, né, Henrique, de inteligência emocional, quando nós temos esse processo de autoconhecimento e a gente vai fazendo autoanálises, levantando certas críticas sobre coisas que a gente vai vivenciando e perguntando e questionando, nós conseguimos desenvolver muito mais a nossa inteligência emocional e a gente não entra nesses fluxos tão facilmente. Quando tu fala, a gente levanta o nosso coeficiente, o que acontece? Nós também, com inteligência emocional, a gente sabe detectar aqueles ambientes, aquelas situações e dizer, opa, tá no momento de eu fazer alguma coisa por mim agora, né? Não deixar que as coisas aconteçam simplesmente. E aí, Henrique, também entra essa questão, né? Quanto mais autoconhecimento a gente tem, e a gente consegue cuidar muito melhor de nós mesmos. A gente consegue nos dar muito mais amparo, tanto emocional, quanto amparo físico, ou qualquer espiritual, porque a gente sabe o que a gente está vivenciando, a gente entende quando as coisas começaram a entrar em desequilíbrio, porque a gente está muito nesse processo de conexão, muito no presente, muito atento a tudo que está à nossa volta e em nós. Você sabe que você falando, eu tava recordando aqui os meus processos também, né? Porque quando eu trabalhava, né, de engenheiro, eu pedi demissão de uma empresa porque eu não conseguia mais voar de avião. Era toda semana e eu tenho os mesmos medos, a altura. Eu lembro uma vez que a gente foi naquele parque que tem lá em Santa Catarina, no Beto Carreiro, né? Uhum. E eu não andei em nada, nenhum. E em qualquer parque que eu vou, não ando em nada, nenhum brinquedo. Só se for o carrinho choque, né? E aí, aí até a minha mãe, ela falou assim, mas por que você tem medo disso? Não é vocês engenheiros que constroem isso? Eu falei, por isso mesmo. Por isso mesmo que eu não ando. Mas tem algumas coisas que a gente vai buscando isso, né? Esses traumas, essas vivências que a gente teve. E quando a gente consegue identificar, vai se tornando. Até tem uma história, né? E depois, quem quiser pode confirmar com a Fernanda, né? Eu digo a minha, Fernanda, que eu tinha esse medo e a gente ia para o México. E então, muito tempo antes da viagem, eu já começo a ter os pânicos, né? E então a gente estava lá em Porto Alegre, e a gente ia pegar um voo para o Rio. E eu lembro que a gente já estava lá no embarque e eu saí correndo do aeroporto. E eu falei para ela, vai você, aproveita, eu vou ficar aqui. E saí. E ela veio atrás. E aí quando ela foi ver, eu estava lá na cerca, onde fica a pista que os aviões sobem e descem. Nisso minha avó me ligou, né? Perguntando o que eu estava fazendo ali. Porque, tipo, você vai viajar, o que está fazendo ali nessa cerca, né? Ela ligou para ela e ela me passou o telefone. E eu disse, não, eu estou aqui justamente olhando para mim entender que todos os aviões que estão chegando aqui, eles estão saindo e descendo. Num processo bem natural, eles chegam e saem em segurança. Então isso está me acalmando para mim entender alguma coisa aqui que precisa ser solta. Depois eu fui. E até naquela época, Fernanda, eu lembro assim que davam remédio para mim tomar. O que acontecia? O meu corpo queria dormir, exausto. E o meu mental estava a milhão. Então, para mim, era pior. Então, também fui tendo que buscar. Não sei hoje, tá, como é que seria, assim, vamos enfiar o Henrique num avião. Mas eu fui até o México, voltei do México, tudo mais, a gente fez a viagem que ia fazer, mas são coisas que a gente vai buscando, internas, né? Esses traumas, esses medos. E muitas vezes isso não quer dizer que são só situações, eu vejo pelo menos muito assim, que você viveu nessa vida, né? Às vezes podem ser coisas que você já traz lá, daquilo que a gente estava falando lá no início, aquele DNA ancestral, tudo isso vindo, né? Então,
Mas aí você vai conseguindo ter uma maturidade, né, tanto espiritual como aqui encarnado, para conseguir analisar os movimentos que você faz, né, e tentar entender o porquê isso, porquê aquilo, por que eu fico assim em determinada situação, o que acontece, né, porque até quando você pega pela parte espiritual, o próprio Chico dizia, né, se você tem medo de avião, provavelmente é porque essa experiência você já viveu, não digo com o avião, mas e não tem por que ela vir de novo agora. O avião cair de novo, não vai cair. Agora você vai voar, entende? Não vai se repetir, é muito menos provável. Mas a gente tem aquele trauma lá, aquela coisa lá, que precisa dessa superação, né? Então, eu acho que pegando isso tudo que a gente falou aqui, dá para pelo menos, né, pessoal, a gente tentar fazer algumas reflexões, trazendo isso para o momento atual que nós estamos vivendo, né? Hoje de manhã eu estava comentando um pouco, numa outra live que eu fiz, sobre esses acontecimentos a nível mundial, e aí até eu comentei lá, você realmente precisa se conectar dessa forma com isso? Como é que você se conecta com isso? Porque isso vai também trazer. Então a gente está vivendo muitas situações mundiais hoje, né? Mundiais, aí você vai trazendo para vários níveis até chegar em você. E aí que precisa você também estar equilibrado, né, com esse sistema. Vamos lá, você está dando aquele exemplo, né? Você está em 15 Hz, seu mental e emocional tem que estar ali também. Porque senão, você está em 15 Hz, seu mental e emocional em 12, vai vir uma hora que isso vai entrar em parafuso, né? E aí entra processos, né? Muitas pessoas vão buscar outros. Repito só, a gente não substitui aqui jamais isso tudo que a gente está falando aqui, substitui qualquer acompanhamento, né, médico. Eu sempre digo, quem cuida do físico são os médicos, né? Então, muita gente vai acabar precisando de um apoio ali, de um medicamento, de um hormônio, de alguma coisa. Então, cada um vai ter que sempre se analisar, buscar, fazer. Mas também pode a gente fazer os nossos movimentos para, vamos dizer assim, aquele médico, ele dá alta para você daquilo, né? Que você vai buscando, você vai se entendendo, você vai fazendo o seu movimento. Sempre repetindo aquilo que eu sempre digo em todas as lives, não existe pessoas atrasadas e adiantadas. Cada um está fazendo o seu processo, ele é individual. Eu aqui acabei trazendo muitos processos meus já em várias lives, então nós também estamos, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo fazendo a mesma busca, os mesmos processos, tá? Então, eu finalizo aqui a minha parte, né, deixando esse recado, né? E a gente também está fazendo isso, e nós vamos todos, muitas vezes, nos auxiliando, trazendo entendimentos, fazendo essas trocas, né, que vão, de forma geral, beneficiando todo mundo. Exatamente, né? E cada um no seu momento, cada um com o seu tempo, cada um com o seu processo. Como tu disseste, não existem pessoas adiantadas e atrasadas, existem pessoas com seus processos no seu tempo, no seu momento, e é muito importante a gente entender isso, né? E acolher o nosso momento, acolher o nosso processo, gostar de viver o nosso processo, e a gente só gosta daquilo que a gente consegue entender, né? O que a gente não entende, nós temos medo, nós levantamos receio, nós levantamos resistência. Então, olhem para os seus processos com carinho, com acolhimento, perguntem o que vocês podem fazer. Eu sempre pergunto o que eu posso fazer com o meu processo, o que está acontecendo, como é que posso buscar essa resposta dentro de si num primeiro momento. Se precisarem de auxílio, como o Henrique falou, seja auxílio médico, seja auxílio psicológico, seja qualquer outro tipo de auxílio, busquem auxílio, busquem entender, porque é um trabalho em conjunto, né? A gente não precisa fazer nada sozinho, mas ao mesmo tempo, a gente não pode jogar 100% na mão do outro e que o outro resolva para nós. Nós estamos conectados, as emoções são nossas, o mental é nosso, o corpo é nosso, então a gente precisa também dar o nosso comprometimento, a nossa autorresponsabilidade com esse processo todo. Então, o meu encerramento é esse, né, Henrique? Eu acho que nosso comprometimento é autorresponsabilidade, acolhimento, cuidado e ter carinho por si mesmo, né? Eu acho que isso é uma prova de amor. Quando nós conseguimos nos olhar dessa forma, nós mostramos para o mundo,
para nós, para toda a espiritualidade, quanto nós nos amamos e estamos dispostos a todas as evoluções possíveis para nós. Então é isso, então, né? Agradecer também, né, Fernanda, a presença de todo mundo. Gratidão também por você ter vindo aqui participar desse bate-papo. A gente sempre chama assim, né? Eu tento ler os comentários de todo mundo aqui, às vezes vai passando, tá, pessoal? Então, desculpa se eu passei algum, a gente vai respondendo também aqui na medida que dá. Quem quiser pode até, depois eu vou salvar a live, pode perguntar lá também, a gente acaba respondendo, tá? Eu só vou fazer aqui um fechamento, tá? Para a gente fechar essa energia que foi colocada aqui na live, tá? Então, quem quiser pode fechar seus olhos, respirar profundamente, observando esse movimento, nesse momento agradecendo a presença de todas as egrégoras que estão aqui, participaram com a gente desta live. Em nome da minha divina presença eu sou, do meu eu superior, eu peço que nesse momento fechem todos os laços energéticos, apaguem todas as pegadas e rastros energéticos de todos aqui presentes, também dos que vão assistir depois esta live. A gente encaminha tudo isso para que seja harmonizado no Sol Central, pedindo também amparo a todos que estão aqui e os demais, para que tudo possa ser transmutado, ressignificado, se for permitido, e a gente corta todo o laço energético agora. Assim está feito. Gratidão. Gratidão, pessoal. Assim Até a próxima. Gratidão, Fernanda. Gratidão.